Preguiça e procrastinação são bem diferentes de ócio criativo, hein, amiga? E se você não sabe, os ócio criativos são momentos de pausa utilizados de forma inteligente, ou seja, utilizados ao seu favor. E se você não sabe fazer isso, muito menos transformar a procrastinação e a preguiça em produtividade, esse vídeo é para você. Fica aí. Oi! O ócio criativo foi criado pelo sociólogo Domenico de Masi, que queria, na verdade, gerar um equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Para ele, o equilíbrio perfeito entre essas duas etapas de um ser humano traria pessoas muito mais criativas e o que a gente gosta, produtivas. Na época da era industrial, quando os produtos, né, a fabricação dos produtos que era um auge, né, as empresas fixavam muito em tempo trabalhado, maior quantidade de produtos executados, fabricados. Então, nesse período era realmente o ócio era considerado como ruim, porque quanto menos a pessoa trabalhasse, quanto mais ela parasse de produzir, de trabalhar, menos produtos ela iria fabricar. Então, mais prejuízo a empresa teria. Hoje em dia, a gente tem processos repetitivos muito mais automatizados. Então, o computador faz muitas coisas, máquinas, né, nas próprias fábricas, máquinas cada vez mais automatizadas fazem todo o trabalho do processo da cadeia produtiva. Então, hoje em dia, o ser humano ele precisou ampliar a sua redoma e passou a estudar mais e trabalhar mais com o mental. E nesse quesito, a gente sabe na prática que a gente precisa de momentos de não trabalho, não estou falando de pausa total, mas momentos de não trabalho, fazendo uma outra atividade que vá fazer essa descompressão para que aí sim o nosso cérebro passe a funcionar melhor e render, obviamente, mais. E um cérebro que rende mais, ele é muito mais produtivo. E você sabe que eu gosto de uma lista, então para te ensinar a como fazer esse processo de ócio criativo, utilizar isso da forma realmente inteligente, eu vou colocar aqui alguns pontos que vão te nortear a utilizar da forma correta o ócio criativo. Não é só deitar na rede, hein? Faz parte também deitar na rede, mas não é só isso. Acompanha. Ao todo serão 7 passos, do qual o primeiro é faça o que ama. Parece bobagem o que eu estou falando, porque você vai dizer, mas todo mundo faz o que ama. Nem todo mundo. Como a gente já demonstrou com estatísticas lá no nosso Instagram, se você não segue a gente, @redoma.aceleradora, a gente já demonstrou através de estatísticas que muitas das mulheres que empreendem, muitas das mães que empreendem, passaram a fazê-lo após a maternidade, por necessidade. E muitas vezes quando a gente faz alguma coisa por necessidade, nem sempre é aquilo que a gente mais gosta de fazer, vamos combinar. Mas a partir disso, você pode sim migrar para alguma atividade ou de repente nessa mesma atividade que você está, encontrar alguma vertente desse produto ou desse serviço que te agrade muito mais. A importância da gente trabalhar com o que a gente gosta é que a qualidade do que a gente vai oferecer, seja produto ou seja serviço, vai ser muito maior. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, a gente se empenha mais, a gente mesmo cansada, a gente dá aquele gás a mais. Então a gente não vai, inclusive, esperar o fim de semana, né? Como ocorria quando a gente trabalhava para outras pessoas, a gente esperava o fim de semana para ser feliz. E quando a gente faz o que ama, a gente é feliz todos os dias, não precisa ficar esperando o fim de semana ou o dia de folga para fazer isso. E essa felicidade toda, todo santo dia, cada segundo do seu dia, vai ser transmitido para os produtos ou para o serviço que você presta, tendo assim mais qualidade e agradando muito mais o seu cliente. O ponto 2 é organize seu tempo. E aí, nessa organização do tempo, incluir pequenas pausas durante o dia.
Obviamente que mesmo fazendo o que a gente ama, a gente cansa, porque isso aqui, ó, que veste a gente é um corpo físico que tem limitações físicas. Então a gente precisa respeitar isso e fazer pequenas pausas. A gente já ensinou aqui muitas vezes, a técnica Pomodoro, porque ela é de uma inteligência tão simples que você trabalha por 25 minutos, pausa 5. Trabalha por mais 25 e isso faz com que esses 5 minutos de pausa, detalhe, não é para fazer alguma coisa relacionada ao seu trabalho, é realmente fazer qualquer outra coisa. Vai olhar o celular, vai assistir algum trecho da televisão ou vai brincar com seu filho, né? Dar aquela atençãozinha. Eu gosto muito de brincar com os meninos nos meus intervalos porque quando eu volto para retornar, quando eu retorno para o trabalho, eles se sentem também satisfeitos com aqueles 5 minutinhos de pausa que eu fiz e que fiquei brincando com eles. Então, eu indico que seja feito também porque funciona demais. Com todo mundo que eu indico isso, me retorna dizendo que funcionou. Então, brinca com o filho, vai de repente na cozinha, dá uma ordem ou dá uma olhada, verifica, sei lá, uma lista de compras, pega um livro para ler, mesmo que sejam 2, 3 páginas que você consiga ler nesse tempo, mas um livro que não seja técnico, que não seja relacionado ao seu trabalho. Volto a frisar porque é importante, tá? O ponto 3 é trabalhe quando se sentir produtiva. De novo, falando bobagem, né? Falando óbvio, Shirley. Sim, falando óbvio, porque a gente insiste ainda em trabalhar mesmo naqueles momentos que a gente não tá afim de trabalhar. E você já percebeu que a gente só faz perder tempo quando a gente faz isso? Porque não adianta a gente ficar batendo a cabeça de prego, porque quando se o prego entortar, ele não vai entrar na madeira. Então não adianta. Se você sentiu que não tá afim de fazer aquele determinado trabalho naquele momento, deixa para fazer ele outro dia. E aí, quando você se sentir produtiva, acordou com o gás todo. Então, tira todo o atraso. Trabalha muito mais à frente. Eu brinco que trabalha até o corpo dizer que não tem mais energia. Mas, obviamente, que a gente não faz isso, porque a gente ainda tem filho, tem casa, tem marido. Então, trabalhe o máximo que você conseguir nesses dias que você se sentir produtiva. E eu vou te dizer por quê. Porque você vai se sentir mais confortável para não trabalhar nesses dias que você não está tão produtiva. Se você insistir em trabalhar num dia não produtivo, só vai fazer você perder tempo e você vai verificar que a qualidade do que você vai produzir, seja produto, seja serviço, não vai ser satisfatória. E muitas vezes você, inclusive, vai perder o material. Se for produto, você vai perder aquele material que você utilizou na confecção do produto ou na prestação do serviço e vai ficar muito mais chateada. Então, respeite o seu corpo. Então, se você acordou, se o trabalho percebeu que o trabalho não está rendendo, não tem problema nenhum. Mas se lembre de, no dia que estiver produtiva, dar um gás a mais para, obviamente, você não perder nenhum prazo, porque é importante manter os prazos. O quarto item é: use seu tempo de forma inteligente. Uai, mas como assim? É o que eu falei, já dei um spoilerzinho no item 2. Se você utiliza essas pausas para fazer um curso relacionado ao seu trabalho, para ler algum livro técnico relacionado ao seu trabalho, você concorda que o seu cérebro continua trabalhando? Então, esses tempos de pausa para funcionar como ócio criativo, é importante que você realmente não faça absolutamente nada ligado ao seu trabalho. Então, vai ler um livro, vai passear. Agora, no tempo de coronavírus, tem que tomar um pouco mais de cuidado com esses passeios, tá? Nada de aglomeração, por favor. Mas pode dar uma volta de carro. Eu faço muito com os meninos, porque eu e o meu mais velho somos asmáticos, então a gente não sai do carro. Dá umas voltas pelo carro e passeia e vê a rua, vê gente. Então, faça esses passeios com responsabilidade, com máscara. Faça esses passeios, deita numa rede ou num sofá, no chão, vai brincar com seu filho, vai fazer qualquer outra coisa, menos coisas relacionadas ao seu trabalho. O que eu gosto muito de fazer, eu vou contar aqui para vocês. Eu gosto muito de assistir desenhos com os meninos e gosto também de passar o olho nesses sites ou Instagrams de fofoca.
Você é doida, Shirley? Não, é porque muitas vezes algumas coisas que você lê nesses locais nada convencionais te dão um estalo de, poxa, olha, essa declaração ou alguma frase que a pessoa falou te dá um estalo de repente para você trazer para o seu negócio. E aí é que se dá o ócio criativo. É justamente essa combinação de outras coisas que você vai vendo, vai lendo, vai percebendo durante o seu ócio criativo, é que vão se ligar com tudo aquilo todo aquele acervo que você já tem na sua cabeça, e aí sim ele vai ser efetivamente criativo. O ponto 5 dos 7 que eu vou falar aqui é: tenha um hobby. Às vezes nesses momentos de pausa, a gente não sabe o que fazer. Então, além de programar os seus momentos de pausa, é importante que você tenha um hobby, para que você já saiba nesses momentos de pausa o que você vai fazer. Então, além de brincar com os filhos, se você gosta, sei lá, de cuidar das plantas, não é o meu caso, mas se você gosta de cuidar de plantas, vá cuidar do seu jardim, da sua hortinha, né? Vá fazer, sei lá, um esporte, vá nadar, enfim, você ter um hobby ativa também a sua criatividade e faz com que o seu corpo também possa relaxar e se oxigenar para retornar ao trabalho com todo o gás. Em falar nisso, o ponto 6, falando de corpo, é: conheça os limites do seu corpo. Parece um pouquinho com um ponto que a gente já falou, mas nesse caso é importante para que você sinta o seu corpo. Tem dias que a gente está tão cansada, e mãe e cansada são duas palavras que parece que é nome e sobrenome, né? Só muda o endereço. Então, é importante que cada uma saiba o seu limite, porque o meu limite pode não ser o seu, pode não ser o da vizinha, de minha sócia. A gente tem limites diferentes, então é importante que a gente saiba também conhecer o nosso corpo, conhecer inclusive os sinais que o nosso corpo dá, para nos mostrar que chegamos já no limite. Lembra do que eu falei lá de aproveitar os dias produtivos? Então, é importante também que você conheça o seu corpo para saber o limite nesse dia produtivo, para você não se empolgar e trabalhar além do necessário, né, do que o seu corpo aguenta, e aí depois até criar um problema muito maior para você, que vai ser ficar sem energia, e aí todas as outras atividades vão ser prejudicadas. Então, conheça muito bem o seu corpo. O último lembrete que eu queria deixar aqui para você é que nem todas as vezes que você aplicar o ócio criativo vão surgir 500 milhões de ideias. Então não espere que todas as vezes que você aplicar você vai ter resultados, ideias mirabolantes, porque não é assim que acontece. Mas se você continuar aplicando, a prática vai fazer com que isso se torne hábito, e aí sim, a partir do hábito, é que o seu cérebro vai entender que esses momentos estão propícios para a geração de novos conhecimentos. Ele vai começar a ligar todos aqueles conhecimentos que você tem na sua cabeça, e aí sim vai te devolver respostas. É como um computador, né? O processamento de um computador. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, a gente vai alimentar nos momentos que a gente já programou para ampliar a nossa redoma, para estudar, para ler, enfim. A gente vai só alimentando, e nesses momentos de pausas, né, que o cérebro se sente um pouco menos pressionado, ele vai começar a fazer essas ligações, e aí sim, a partir da prática diária ou semanal, enfim, você vai determinar o seu tempo de praticar o ócio criativo. A partir da prática é que se torna um hábito, e aí sim, tudo que vira hábito vem mais fácil, e aí você pode contar que vai aparecer muito mais, mas ainda assim não vão ser todas as vezes. Tá bom? Espero que você tenha gostado, e se gostou, você já sabe, já pedi lá em cima, eu vou pedir de novo. Curte aqui esse vídeo que é importante pra gente. O YouTube percebe a importância que todas essas dicas que a gente dá aqui têm relevância para você. E aí a gente obviamente se sente mais motivada de trazer cada vez mais conhecimento aqui para vocês. Não mais, segue a gente lá, ó, se conecta com a gente, olha no card aqui embaixo, se conecta com a gente aqui na Redoma, nas outras redes também. Tchau! O sétimo e último ponto é: anote os insights.
Às vezes a gente está em algum lugar e tem uma ideia ou alguma frase ou alguma palavra que se relaciona com a nossa empresa ou alguma ideia de ampliar ou de um novo produto ou de uma forma diferente de abordar o cliente que a gente na hora não anota, a gente acha que vai lembrar e depois quando a gente precisa dessa ideia, cadê? Sumiu, né? Então tenha sempre ou um caderninho ou o próprio bloco de notas do seu celular, mas vá anotando todas essas ideias. A ideia ruim que parece, né? Eu já ia dizer a ideia ruim, não existe ideia ruim. A ideia que pode parecer ruim hoje, ela futuramente pode ser justamente o pulo do gato para você resolver aquele problema, ou com o cliente, ou da empresa de uma forma geral, ou até da sua vida pessoal. Então, nunca descarte uma ideia, por mais maluca que ela seja. Tenha sempre um caderninho. Eu ando sempre na bolsa, mesmo tendo o bloco de notas do celular. Às vezes você está com alguma pressa e o celular não destrava. A minha digital é muito estranha, ela às vezes não pega. Então, esse tempo eu posso esquecer, então eu prefiro sempre andar com um bloquinho mesmo na bolsa com a caneta, e aí eu anoto e depois eu jogo tudo, que eu tenho um programa que junta todas essas minhas anotações. Então tenha sempre essas anotações e revisite-as de vez em quando, porque é importante você estar sempre lendo, porque de repente no dia que você anotou pareceu maluca, mas sei lá, daqui 10 dias depois você lê de novo e você se depara de repente com a solução do problema que você está enfrentando naquele dia. Então anote, tenha esse costume de anotar todas as ideias e também revisite-as sempre para que você possa de repente aproveitar no momento da leitura, você aproveitar já para resolver algum outro problema. Antes de dar a dica final aqui para vocês, eu vou pedir que você curta esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente colocar vídeo novo aqui. E se não segue a gente nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem todas elas para você também seguir a gente por lá. O último lembrete que eu queria deixar aqui para você é que nem todas as vezes que você aplicar o ócio criativo vão surgir 500 milhões de ideias. Então não espere que todas as vezes que você aplicar você vai ter resultados, ideias mirabolantes, porque não é assim que acontece. Mas se você continuar aplicando, a prática vai fazer com que isso se torne hábito, e aí sim, a partir do hábito, é que o seu cérebro vai entender que esses momentos estão propícios para a geração de novos conhecimentos. Ele vai começar a ligar todos aqueles conhecimentos que você tem na sua cabeça e aí sim vai te devolver respostas. É como um computador, né? O processamento de um computador. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, a gente vai alimentar nos momentos que a gente já programou para ampliar a nossa redoma, para estudar, para ler, enfim. A gente vai só alimentando e nesses momentos de pausas, né? Que o cérebro se sente um pouco menos pressionado, ele vai começar a fazer essas ligações e aí sim, a partir da prática diária ou semanal, enfim, você vai determinar o seu tempo de praticar o ócio criativo. A partir da prática é que se torna um hábito e aí sim, tudo que vira hábito vem mais fácil e aí você pode contar que vai aparecer muito mais, mas ainda assim não vão ser todas as vezes. Tá bom? Espero que você tenha gostado e se gostou, você já sabe, já pedi lá em cima, eu vou pedir de novo. Curte aqui esse vídeo que é importante pra gente. O YouTube percebe a importância que todas essas dicas que a gente dá aqui têm relevância para você. E aí a gente obviamente se sente mais motivada de trazer cada vez mais conhecimento aqui para vocês. Não mais, segue a gente lá, ó, se conecta com a gente, olha no card aqui embaixo. Se conecta com a gente aqui na Redoma, nas outras redes também. Tchau!